Olá, crianças. Vamos seguir aqui recordando, entrando nesse túnel do tempo para a gente rever todo o conteúdo de ciências que vocês deverão saber amanhã para a prova, né, para avaliação. Então vamos lá. Entra comigo aqui no túnel do tempo e vamos voltar aí nas aulas passadas um pouquinho. Então, olha só. Os animais, eles são interligados, eles são conectados pela cadeia alimentar, com base na alimentação. Alguns animais, eles produzem o próprio alimento. Esses animais, como as plantas e as algas, que produzem o próprio alimento, eles são chamados de produtores. Olha, eles produzem o próprio alimento, logo são produtores. Os animais que precisam, que necessitam de um outro ser vivo para se alimentar, eles são chamados de consumidores. E aqui estão a maioria dos seres vivos. Eles precisam de outros, de consumir ou de se alimentar de outro ser vivo. Ele não produz o próprio alimento. Logo, esses que consomem, eles são chamados de consumidores. Bom, os consumidores, eles consomem os mais variados alimentos, dependendo da espécie, do grupo ao qual ele pertence. Então, eles são chamados, eles são caracterizados com base no tipo de alimento. Entre os tipos de consumidores estão aqui aqueles que consomem, imagina, somente os consumidores. Então, aqueles que consomem os seres produtores. Esses, quem são os seres produtores? Não são as plantas e as algas? Logo, eles são chamados de herbívoros. Olha, para você memorizar, uma dica. Planta, erva, é planta. Olha a palavrinha, o sonzinho. Erva, lembra, né? Lembra, apenas lembra os seus consumidores, que são herbívoros, tá? Então, vamos lá, os herbívoros. Outro grupo, ele se alimenta de seres consumidores. Então, consumidor que se alimenta de outros consumidores. Então, esses são os animais carnívoros ou seres carnívoros, tá? Que se alimentam de outros consumidores. Um exemplo dele, nossa Joaninha, que se alimenta de pulgões, vamos ver mais, os animais grandes, né, como a leoa, por exemplo, que se alimenta de carne, né, de alguns mamíferos. Então, são chamados de carnívoros. E vamos seguindo. Os outros seres, eles comem ou se alimentam tanto de produtores como de consumidores. Esses recebem o nome de onívoros. Eles se alimentam dos dois, são os onívoros. E alguns seres ainda muito especiais, eles se alimentam de restos de plantas, restos de animais. Esses animais são chamados de dentrívoros e são muito importantes para o equilíbrio do meio ambiente, né? Porque eles se alimentam de restos de animais. Então, eles aceleram ali, ajudam para depois ocorrer a decomposição. Como, por exemplo, eu falei, né? Baratas e ratos são animais dentrívoros. Então, vamos lá. Mas esses animais se reproduzem. Normalmente, a reprodução ocorre, na grande maioria, após o acasalamento, ou seja, troca de células entre o macho e a fêmea, ou entre indivíduos, tá?
Mas esses animais, com base na forma em que nascem, que são gerados, eles são também caracterizados em ovíparos ou vivíparos. Vamos lá. Quem são os ovíparos, né? São aqueles que nascem fora do corpo da mãe. Eles são gerados dentro de ovos, fora do corpo da mãe. Então, aí tem peixes, tem cobras, tem sapos, rãs, tartaruga, aves, enfim, eles são gerados fora do corpo da mãe, dentro de ovos. E os seres, olha só a palavrinha, ovíparos, não lembra? Ovo? Então, tá, quer dizer, ovo que lembra ovíparos, né? Então, são gerados dentro de ovos. Agora, tem os seres vivíparos. Esses seres vivíparos são gerados dentro do corpo da mãe. Então, são ali os mamíferos, né, que são gerados no corpo da mãe, em saco embrionário que fica dentro do corpo. São os animais vivíparos. Exemplo, vivíparos, nós, o homem, né? Vaca, cavalos, quem mais? Tantos outros, né? A zebra, o macaco, enfim. Mas esses animais que são tão diferentes quanto a alimentação, quanto a forma de reprodução, onde eles vivem? Então, alguns animais, eles têm uma capacidade de adaptação muito grande e eles se adaptam aos mais diferentes ambientes. Desta forma, eles podem viver em todos os continentes da Terra, podem ser encontrados algum representante do grupo. Então, esses animais, todos os continentes da Terra, com exceção da Antártida, né? Muito gelado, muito diferente, mas eles podem sobreviver aos mais diferentes ambientes. Esses animais que estão espalhados em todo o mundo, toda a Terra, eles são chamados de cosmopolitas, né? Então, eles estão todos, todo mundo cosmopolitas. E algumas espécies, elas são endêmicas, ou seja, elas estão concentradinhas ali. Então, aparece num lugar, por exemplo, lá na África, e não tem mais no restante do país, ou aparece apenas no Brasil e não tem mais no restante do país. Então, elas ocorrem de forma endêmica, quer dizer, localizada, endêmica é localizada. Então, exemplo dos animais, das espécies endêmicas, está aí o nosso boto-rosa. Só tem lá na Amazônia, mas não tem boto-rosa no restante do país de forma natural, tá? Mas, e um exemplo do cosmopolita, aquele que está espalhado em todo o córrego, em toda a terra, né? Então, esses animais cosmopolitas, nós temos aí as baratas e os ratos, que têm uma capacidade enorme de adaptação e todo lugar tem. Então, quem não gosta, não adianta fugir do continente americano, porque vai encontrar lá no continente africano, asiático, europeu, vai encontrar em todo canto que for no planeta Terra, vai encontrar a Dona Baratinha, tá bom? Ficamos por aqui. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês, essas palavrinhas não precisam ser decoradas, mas vocês precisam saber o significado delas, tá? Ovíparo, vivíparo, cosmopolita, endêmico, que mais? Produtor, consumidor, carnívoro, herbívoro, enfim, você tem que saber o que significa cada uma delas, tá bom? Um beijo grande e um ótimo estudo para todos vocês.